Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Alvarenga, estudante e pesquisador no Brasil Império e também graduando aí pela Universidade Federal Fluminense no curso de História. Pessoal, vamos falar um pouco sobre uma questão bastante interessante. Muitas pessoas conhecem por causa da questão Christie, Guerra do Paraguai, mas hoje entraremos um pouco mais a fundo sobre essas questões externas do Brasil, principalmente no que cerne a sua relação com os ingleses, tá, pessoal? Então, direto ao assunto, sem enrolo, vamos direto para o assunto agora falando sobre a relação entre Brasil e Inglaterra. Precisaremos voltar um pouquinho atrás aí e ir lá para o ano de 1807, 1808, ano aí que se deu toda a movimentação para a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Vamos falar sobre essa transferência da corte portuguesa em relação aí à questão com os ingleses. Todos sabem que a Europa estava em guerra, Napoleão estava prestes aí a invadir Portugal, como invadiu depois, e o Dom João VI ficou naquela dúvida de se armar com os ingleses ou se desenrolar ali com os franceses. Ele tentou fazer isso por um bom tempo, conseguiu atrasar os franceses e finalmente fechou com os ingleses. Tá? Abre um parênteses, os ingleses já estavam ali esperando o Dom João VI andar para trás, tá? Eles já estavam ali com os navios, já estavam com ordens ali para fazerem igual fizeram em Copenhague, na Dinamarca, se eu não me engano, né? Houve um bombardeio da Royal Navy contra a cidade de Copenhague. Por quê? Por causa dessa questão de lados. Quem ficaria do lado de quem nessa guerra? Né? O Napoleão queria sufocar economicamente a Inglaterra, já que foi derrotado de maneira vexatosa ali, talvez o entender do Napoleão, pela Marinha Britânica. Então, Portugal enrolou até onde pôde, né, e depois decide vir para o Brasil com o apoio e escolta da Royal Navy, a Marinha Britânica. O que acontece, pessoal? Já haviam relações, as relações são seculares, de amizade entre Portugal e Inglaterra, e chegando aqui, os ingleses, claro, quiseram obter ali alguns tratados que favorecessem esse comércio deles. Lembrando que o Brasil, considerando pelo ponto de vista, que hoje é bastante contestado, mas colocando aqui um exemplo, né, que o Brasil, seguindo essa teoria, que o Brasil ali era muito limitado e era uma colônia, pelo ponto de vista de outros historiadores, claro, o Brasil ele não tinha essas relações de maneira direta com outras potências. Poderia ter, assim, sai do Brasil, vai para Portugal e de Portugal, de Lisboa, despacha para o resto do mundo. Né? Meio que seria um comércio indireto com o mundo. Tinha um intermédio de Portugal no meio. E aí o que acontece? Quando a corte vem para o Brasil, a abertura desses portos, e os ingleses gozavam de grande ali ajuda do governo joanino. Vamos lá. Os ingleses, essa vantagem que eles tiveram mediante a situação de crise da coroa portuguesa, mediante a guerra, os ingleses gozavam de vantagens obtidas no Brasil desde 1808, né, quando chegou aqui a família real. Os seus produtos eles pagavam impostos mais baratos nos portos, né? Isso todo mundo já sabe. E só ficaram ali prejudicados depois, economicamente, quando o Brasil, lá ainda no período imperial, no segundo reinado, aconteceu aquela questão da lei da tarifa Alves Branco, que favoreceu e muito o surgimento de uma indústria brasileira. E aí, pessoal, o Brasil, na década de 30 e 40, o que acontece no Brasil que vai dar aí um grande boom econômico para o Império? É o café. O café ele surge, né, e o Brasil começa a vender para o mundo todo o café, começa a ganhar muito dinheiro, o café passa a ser o grande produto de exportação brasileira, líder de vendas, e o café do Brasil está em todo lugar, na Europa, nos portos europeus, nos portos asiáticos, nos portos africanos, e também onde há mundo, onde há portos, há produtos ingleses. Existe aí uma tese, uma linha de pensamento que os ingleses começaram a pôr essas leis antitráfico, né, de escravos no Oceano Atlântico devido a esse crescimento de vendas de produtos que o Brasil estava inserindo nos portos. Né? Meio que
ficaram incomodados com essa espécie de concorrência. Lembrando que essa é uma linha teórica. Tá? Depois disso, pessoal, os ingleses vão começar ali finalmente a pressionar o Brasil através da lei New Aberdeen, né, a por fim no tráfico de escravos. Agora, seguindo aqui esse slide, vamos pegar um pouquinho. Né, agora, até aqui vocês já pegaram o quê? Os ingleses eles tinham vantagens econômicas, eles tinham vantagens jurídicas no Brasil, né? Os seus produtos eram vendidos com um custo mais barato, e também os ingleses não poderiam ser processados no Brasil, tá? No Brasil Império ali, no Brasil colonial, ou no Brasil como Estado ali unido a Portugal, não podia processar ali os ingleses aqui. Os ingleses tinham que ser processados na Inglaterra, né? E quando a gente fala de soberania, essa é uma questão muito, muito grave, né? De você cometer um crime aqui e ser julgado num outro país, né? Deportar para ser julgado em outro país é um total desrespeito às leis em vigor no Estado Nacional. E aí, eles não poderiam ser processados. No Brasil, eles tinham seus próprios cemitérios, mesmo estando inseridos tanto no período do Dom João VI, como no período regencial e dos Pedros ali, do Dom Pedro I, depois regencial, depois Dom Pedro II, eles tinham ali vantagens jurídicas e também tinham até cemitérios dentro do Brasil, cemitérios protestantes, dentro do Estado confessional católico. Então, dá para se notar aí a importância que os ingleses tinham e o respeito. Se você trombasse com o inglês naquela época, você tinha que pedir desculpas para ele. E o Brasil, nesse contexto de café, né, tem um texto do Gaena e do Krauss, em que apontaram ali a entrada de 57 mil cativos só no ano de 1849. O Brasil vendia seus produtos de café, como já falei, em diversos portos, e tem uma linha teórica aí, algumas pessoas defendem que isso foi esse fechamento de comércio no Atlântico, de escravos, foi uma tentativa da Inglaterra sufocar o Brasil economicamente. Né? Só que não foi isso que aconteceu, como vimos adiante. Né? Achando que talvez a retirada da mão de obra, deixando mais escassa a entrada de mão de obra de escravos no Brasil, talvez pudesse afetar diretamente os cafezais brasileiros, mas não foi isso que aconteceu. E aí tem a lei New Aberdeen, também há um outro registro, já vi pessoas falarem, não é nem bem um registro, que os marinheiros ingleses, lembrando que não estou falando de embarcações individuais, estou falando de embarcações que respondem à coroa britânica, e eram embarcações da Royal Navy, que faziam incursões aqui no território marítimo brasileiro e cometiam alguns abusos. E dizem, né, já ouvi dizer, não posso confirmar aqui, eu não consegui achar ainda a fonte para isso, mas disseram que os caras ganhavam ali um incentivo por fazerem essas apreensões nos portos brasileiros. Como, por exemplo, ali pegar parte do que foi apreendido e ficar para eles e outra parte passar para o governo inglês. Mas, como estou repetindo, eu não vi ainda fontes, procurei, não achei. Pode ser que tenha, mas estou tentando achar. Se alguém tiver, manda aí. Que seria o prize money. Tá? E aí o que acontece? Desde 1831, o Brasil já tem ali relações complicadas, bruscas com a Inglaterra. Por quê? Foi aprovada uma lei, se eu não me engano, foi uma lei feita pelo regente, o Padre Pejó, que era um liberal, que era uma lei que terminava com esse tráfico de escravos, declarava extinto. Só que, pessoal, a gente viu que foi uma lei para inglês ver. O tráfico ainda ele continuou ali a existir 19 anos depois. Né? E uma relação também, uma coisa que afetou os ingleses foi a criação da lei da tarifa Alves Branco, que foi uma lei que dificultava, não vou dizer a entrada de produtos ingleses. De certa forma, sim, porque os produtos ingleses passaram a pagar mais do que os produtos manufaturados brasileiros. Então, a todo tempo no Brasil, havia essa entrada da Inglaterra para cá. Os manufaturados nacionais, eles pagavam menos impostos do que esses manufaturados de fora. Nesse cenário de vantagem dos ingleses, já ficou meio ali embaraçada a situação. Empresário ao Brasil, os ingleses criaram finalmente a lei New Aberdeen, que proibia o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. A partir desse contexto, acontece a questão de navios de guerra ingleses, como foi o caso do HMS Commerce, invadindo portos brasileiros e trocando fogo
com os marinheiros brasileiros, tá? Com a população. Um caso bastante conhecido aconteceu no Fricas, não é um canal 100% navegável, você tem que saber por onde você está navegando para você não encalhar com o barco. Tem pequenas ilhas ali. E os ingleses souberam que tinha um navio, isso é no contexto da Batalha do Paranaguá, chega a ser um antecedente, né? Sabiam que tinha um navio ali, um barco em construção, e esse barco valia, né? Claro, e eles quiseram roubar, vamos lá roubar. Foram lá de noite, entraram dentro da embarcação, eles saíram do navio maior, foram para um bote, entraram pelo canal de Itajuru, né? E ali eles tentaram roubar a embarcação. Eles chegaram até a roubar, só que depois, estou resumindo bastante aqui, eles acabaram percebendo que tinha um cara fazendo manutenções no porão do navio, no convés do navio, e aí começou um tiroteio entre o cara que estava trabalhando dentro do navio e os assaltantes, né? Os ingleses tentaram ainda esse navio, só que eles encalharam, como eu falei, não é um canal de fácil navegação ali, para quem não conhece, e eles acabaram tendo que descer ali. Isso já deu uma confusão danada, porque teve troca de tiros, então a população já devia estar ligada ali, e a população lia jornal, tá, pessoal? Como hoje ninguém quase lê. Então eles estavam sabendo de tudo que acontecia nessas relações entre ingleses e brasileiros. Eles estavam cientes do que estava acontecendo, a população, e ouviram o barulho dos tiros, tal, foi para lá ver e viram os ingleses passando dos limites. Porque como eles não conseguiram roubar o barco completamente, eles tiveram que abandonar o barco, mas sem antes provocar ali quem estava por perto. Eles pegaram a bandeira imperial brasileira, que estava no mastro, tacaram fogo nela, tacaram fogo no barco, desceram para o bote e foram embora. Depois eles foram fugidos, né? Depois de ter feito isso, eles fugiram para o sul, foram para o sul, chegando no porto de Paranaguá, né? E depois, o que aconteceu nisso daí? Eles acabaram entrando ali em julho de 1850 nesse porto. Cara, e o pessoal já estava sabendo o que estava acontecendo, né? Esses abusos ingleses dentro do território marítimo. E aí, eles acabaram nesse porto. Antes de entrar, eles viram, se eu não me engano, aqui 3 embarcações. Dessas 3 embarcações, eles conseguiram pegar uma e não teve ali até onde eu li, não tinha um motivo ali aparente a se apreender ali, não tinha escravos, não tinha nada. E eles ali tentaram apreender a embarcação viu, não vai dar esse mole, fugiu de volta para o porto, ela estava saindo, voltou para o porto, do Paranaguá, e o comandante, o navio, ele foi atrás, foi seguindo, né? E nisso ali, todo mundo já estava sabendo, né, a questão, um navio que iria ser abordado ali pelos ingleses, uma coisa inédita, né? Eu não sei como que eles fizeram isso, mas um dos donos de um navio que estava ali, ele decidiu afundar o próprio barco. Não sei como que ele fez isso, mas ele afundou o próprio barco. Tipo assim, olha, não vai ser meu nem dos ingleses, porque eles vão roubar o barco do mesmo jeito, eles vão dizer que é deles, né? E imagina o clima, né, que ficava ali entre os ingleses e brasileiros. E depois de tanta confusão, eles pararam o barco lá, questionaram o capitão por que ele não parou, quis ver toda a documentação foi apresentada para esses ingleses da embarcação Cormorant, e eles disseram, não tem desenrolo, eu vou ficar com esse barco é meu, ponto final. E quando eles estavam ali rebocando já, ficou ali alguns dias atracado naquele porto, nessa tensão toda, as autoridades foram enviar ali uma nota de repúdio para os ingleses, né, que estavam ainda atracados ali naquele porto. E quando os oficiais de polícia foram se deslocando pelo mar, pelo canal, até chegar no navio de maior porte, o que os ingleses fizeram? Eles foram... tem até um ditado, né? Nunca mate se não me engano, esse ditado é até lá em latim, né? Nunca mate o carteiro, nunca mate o mensageiro. E o que eles fizeram foram apontar um canhão e dar um tiro com pólvora seca na cara dos oficiais ali que estavam representando aquele local ali no Brasil, Porto de Paranaguá. Então aí dá para vocês sentirem a tensão que foi. Um tiro de pólvora seca deve doer muito, né? E a partir dali começou ali uma confusão generalizada, a população acabou assumindo os fortes junto com as forças armadas que estavam ali, né, com os militares, e houve trocação de tiro, o navio foi tentando fugir com a sua presa, né, e acabou sendo bastante ali afetado pelos tiros
que saíram do Forte de Paranaguá. Já criou uma situação tensa, né, ali. Esse é um parênteses muito grande que eu coloquei aqui para contextualizar o ódio que havia entre ingleses e portugueses e brasileiros naquele momento, né? Muito em prol por causa desses abusos. Agora, pessoal, vamos entrar na questão Christie. Este cenário que eu falei anterior foi anterior, óbvio, ali, à questão Christie. Em 1861, um navio de carga britânico afundou no litoral do Rio Grande do Sul e toda a carga sumiu. O embaixador inglês William Douglas Christie, exigia uma indenização de 3.200 libras pela carga desaparecida. Agora estamos falando já no campo diplomático, entre o Brasil e a Inglaterra. Nessa mesma época, no Rio de Janeiro, 3 marinheiros ingleses foram presos por embriaguez e desordem. O embaixador exigiu a libertação dos marinheiros e tomou o caso como uma ofensa à Inglaterra. A Inglaterra exigia a punição dos policiais que efetuaram a prisão dos marinheiros e uma desculpa formal do governo imperial brasileiro. Pessoal, vejam bem. O que eu acabei de falar no começo do vídeo, né? A questão, eu falei, se você se esbarrasse no inglês, você tinha que pedir desculpas pro cara. Os ingleses faziam galhofas ali no Rio de Janeiro, bebiam. E isso, para um brasileiro, dava ruim, era preso. A autoridade de alta suíça, que não era qualquer um. Aí, os caras promovem briga dentro dos portos. É claro que o clima dentro dos portos, o clima dentro daquelas tabernas, não era dos melhores. Você acha que ia entrar ali como que os caras chegavam do mar, né? Vamos pensar assim, como que os pescadores viam no tráfico, os caras que viviam vendendo produtos, como que eles chegavam nessas tabernas aí para beber? Pia da vida, né? Por causa dessas apreensões dos ingleses, esses abusos. E quando chegava um marinheiro inglês nesse ambiente, acontecia o quê? O que você pode imaginar? Uma briga, claro, obviamente. E o clima já não era bom. Então, os caras davam pancada ali nos portos, bebiam pra caramba, desrespeitavam as autoridades, e o embaixador queria um pedido de desculpas do Brasil, né? E isso aí que vai dar todo o pano para manga. O Dom Pedro II ele não atendeu às exigências inglesas. O embaixador Christie, em represália, ordenou alguns navios brasileiros que fossem apreendidos pela marinha inglesa. Então, olha só, já é um envolvimento ali com as forças armadas inglesas no Porto do Rio, né, que começam a vir para tentar fazer um tipo de bloqueio. Eles fizeram um bloqueio na Baía de Guanabara. A tensão ficou muito forte no Rio de Janeiro, né? O caso foi levado para uma corte internacional, onde o rei belga, se eu não me engano era o rei Leopoldo na época, iria julgar o caso. Neste inteirinho, o Brasil pagou a indenização para os ingleses antecipadamente. Na sentença do rei belga, a Inglaterra foi obrigada a devolver o dinheiro da indenização, que não devolveu até hoje, tá? E ainda pedir desculpas ao governo brasileiro. Os ingleses não aceitaram a decisão em relação ao Brasil e romperam ali as relações. Somente em 1865 é que os ingleses decidiram aceitar a sentença, né, o julgamento, e reataram ali as amizades com o governo imperial brasileiro. Então, essa tensão toda, o Dom Pedro II se manteve firme. Né? Tudo começou ali por causa desse navio que atracou lá no sul, que acabou afundando, naufragando, né? E olha a tensão, olha a briga que isso deu, né? E tem um episódio interessante na qual, ao saber que as embarcações, a Royal Navy estava bloqueando o Porto do Rio, o Dom Pedro II ele saiu acompanhado de uma multidão que estava no Palácio São Cristóvão e foi ali até o Palácio Imperial, onde ele foi aclamado de novo a tomar alguma decisão forte em relação ao governo inglês. E o Dom Pedro II, em momento nenhum, abaixou a cabeça para os ingleses, tá? E aí, pessoal, um breve resumo dessa tensão com os ingleses. Como eu falei, eles tinham grandes vantagens, eles tinham uma posição muito privilegiada no Brasil e, claro, né, que essa herança que veio deixada pelo governo joanino ainda estouraria no colo de algum governante. Estourou no colo do Dom Pedro II e o Dom Pedro II soube muito bem administrar essa situação, inclusive chegando a dizer, segundo relatos, que se os ingleses queriam partir para a guerra, o Brasil estava pronto. E
tinha todo o clima de guerra mesmo para isso. A questão que muita gente coloca, né, quem ganharia, é uma questão muito interessante, porque a Inglaterra está a milhares de quilômetros do Brasil. Né? Então, deslocar uma força de combate de lá para cá desgastaria muito mais a Inglaterra do que o Brasil, obviamente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula então sobre esse período externo. Essa é a primeira parte, porque depois desse contexto com os ingleses, o Brasil vai se enfiar numa guerra, que é a Guerra do Paraguai. Não tem só a Guerra do Paraguai nesse contexto, e a questão triste, né? Nesse contexto de beligerância do Brasil com outras nações. Nós teremos, por exemplo, ações, incursões brasileiras no Uruguai, na Argentina, que a gente pode levar para uma segunda aula. Hoje, em especial, retomando nossos estudos, falamos sobre essa questão dos ingleses, tá? Desde o período joanino até chegar ali em 1860, foi quando a situação foi completamente... Passou por 10 anos ali de briga, né, com Dom Pedro II, e depois se acalmou e voltaram as relações. Lembrando que, para uma outra aula, os ingleses, ao longo do tempo, segundo o José Murilo de Carvalho, no seu trabalho, que foi feito com outros autores, chamado Perspectivas de Cidadania no Brasil Império, volume 1, o Brasil ele foi deixando de sofrer essas influências inglesas, principalmente no que toca à parte econômica, e começou a ter mais relações com os americanos. Relações essas que acabaram também por influenciar a República Brasileira. Né? É só vocês pegarem para ver, por exemplo, a primeira bandeira do Brasil republicano, que é uma bandeira americana pintada de verde e amarelo. Tá bom, pessoal? Então essa foi a parte 1 da nossa aula. Espero que vocês gostem e que conseguiram entender o contexto na qual eu citei agora há pouco. E vamos então aguardar a próxima aula. Um abraço para todos vocês. Nos encontramos em breve.